Olá, pessoal! Chegamos a mais um episódio aqui do Solo Talks e hoje eu trago para vocês uma pessoa muito especial, que é o Júnior Pimenta, cabeleireiro que recentemente entrou no grupo Solo e vai contar um pouco sobre a trajetória dele, contar um pouco sobre os desafios que ele encontra e como ele se tornou cabeleireiro, que foi uma coisa assim que não era à espera, mas as coisas aconteceram de maneira inusitada. Esse aqui é o Júnior Pimenta. Olá, Vamos começar a bater um papinho. vamos Tudo bem, lá. Tudo Júnior? bom e você? Tudo ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade Que para contar um isso. pouquinho da minha história, que eu amo contar, e contar também o porquê eu me tornei solo, né? Bom, isso é bom, porque às vezes os cabeleireiros ficam sem saber muito o que é ser solo e, enfim, e a trajetória que cada um tem, saber o momento de cada um que é importante. E eu queria conversar com você para você contar um pouco de como tudo começou na sua S- vida. Sim, eu acho que é uma insegurança que todo mundo tem antes de se tornar solo, um Uhum. medo, um receio, enfim. Mas vou começar um pouquinho contando lá do comecinho da minha trajetória, né? Eu tenho 10 anos de profissão, entre assistente e profissional, né? Mas estou 10 anos aí na área da beleza. E quando eu iniciei, eu tinha um amigo e ele me inscreveu num curso de cabeleireiro, porque eu fazia um cabelo das minhas tias, seria ali um brushing, algum penteado, uma maquiagem até. Sério, você aventurava até em maquiagem? Sim, aventurava. Não era das melhores, mas aventurava. E aí ele me inscreveu em um curso, e aí ele só chegou pra mim com a inscrição e falou: Olha, tu vai começar tal dia. E eu, não, mas eu não queria, eu não, na verdade eu não tinha uma profissão, eu não tinha ideia de uma profissão pra seguir. Falei: Não, mas eu não quero, eu não gosto, eu faço isso pro hobby, pelas minhas tias, enfim. Comecei o curso e aí fui gostando muito da interação, do cuidado, de estar ali. Eu sempre gostei muito de estar com muitas mulheres, de conviver com muitas mulheres e a área da beleza, querendo ou não, Proporciona isso. proporciona isso. Hoje em dia a gente tem muitos profissionais homens, mas Uhum, antigamente a maioria eram mulheres, né? uhum, é. E fui gostando muito e eu trabalhava em uma fábrica de caixas de som. Então era meio que peão mesmo, carregava caixa, era um trabalho mais braçal. Que coisa! É, Impressionante como mudou, né? mudou totalmente, vamos dizer, da água pro vinho, né? E aí eu comecei a fazer o curso, era uma vez por semana, e eu Uhum. queria aprimorar o que eu estava aprendendo ali, né? E na fábrica que eu trabalhava, tínhamos 150 pessoas, eu acho que 100 eram mulheres. E Um aí ótimo experimento. sim, comecei a falar, gente, estou fazendo um curso, e aí eu consigo fazer o cabelo de vocês nos finais de semana, com preço mais acessível, vendendo ali já o meu Angariando os trabalho. clientes. E assim, com medo ainda, porque eu tava começando ainda, não sabia quase nada, o básico mesmo. Mas assim foi. Comecei atendendo elas aos finais de semana. E começou a dar muito certo, muito certo. Comecei a ter muitas clientes, muita procura. E até que eu decidi sair da fábrica e montar um salão. Foi empreender. Fui empreender. Em menos Na cara e na de... coragem. Na cara e na coragem e E sem quantos anos dinheiro. você tinha sem dinheiro? Ótimo. Eu tava com 19 anos. Jovem demais. Com 19 anos. E pedi um empréstimo para um primo, que eu queria abrir um salão. E do jeito que você é, já posso imaginar que o salão era todo cuidadoso, todo com todos os É, detalhes. no princípio era assim, começou pelo nome, que hoje eu acho assim, não acho tão legal, mas na época eu achei o auge, que chamava Camarim da Beleza. Hum. Mas eu investi assim nos detalhes, eu sempre fui muito detalhista em detalhes, então eu investi em um arranjo bonito, em uma decoração Posso legal, imaginar. uma experiência legal para cliente, dentro do possível, do que eu podia na época, né? E assim foi, e foi um sucesso o salão. Eu tinha a agenda super cheia, Mas você mas tinha recepção e tudo, ou você dava conta de eu era tudo. tudo? É, Marcação, cliente, compra de produto, pagamento. sim, tudo. Meu Deus. E aí? Mesmo tudo porque eu não tinha um apoio ali de ninguém, assim, para trabalhar junto comigo, era eu Aham. mesmo. E foi quando
Eu recebi no meu salão a esposa do prefeito da cidade. Nossa, bombou! Bombou. Gente, que Foi maravilha! o auge, assim, e a partir dali eu falei, pronto, tô, tô no auge da minha profissão, na minha cabeça. E deu, enfim, tava tudo correndo muito bem, só que como eu não tinha essa administração por trás, não tinha uma pessoa por trás para gerir ali as finanças, gerir. É uma administração que envolve muitas coisas, né? Manutenção, licenças, a parte financeira, Sim, trabalhista. Então, as pessoas às vezes não têm não noção tem noção de toda a atmosfera que é um salão, que né? envolve. Então, É. exato. Então, às vezes, a parte criativa, que é o que vocês têm mais aflorado e tudo, Sim, fica muito comprometida, porque tem que se trabalhar nessa outra área que não é na a outra expertise, área, né? é. E acaba mesmo caindo a sua produção, porque é muita coisa para você se preocupar. E ao invés de você estar se preocupando ali com cursos, em se aperfeiçoar, você tem ali que estar se preocupando que você tem um arrendamento para pagar, você tem que fazer estoque, e você tem também. É muita coisa para É muita gerir, coisa. né? E aí. Mas eu acho que assim, eu não sei, eu acho que muitos cabeleireiros quando pensam na profissão acham que o auge vai ser o dia que tiver o próprio salão. Não acha? E E às acho. vezes, quando experimentam isso, veem que eram felizes e não sabiam, Sim, enfim. sim, eu acho que acontece muito. Eu já ouvi muitos colegas de profissão falando isso, que tinham um sonho de ter um salão e hoje em dia não, porque é muita burocracia, é muita É. coisa, envolve muita coisa. E aí tá, e você já viu que não era pra você então, aquela confusão toda Não era de pra administrar um mim. salão. E assim, o que aconteceu também, às vezes, como era só eu não tinha outra pessoa para atender. Então, às vezes eu viajava, eu fechava o salão ficava fechado. Então, na nossa profissão é assim, se a gente não trabalha, a gente Não não tem recebe. ganho, E eu decidi fechar o salão, o Camarim da Beleza. Decidi encerrar. E foi quando eu decidi ir em busca de mais conhecimento. Foi quando eu mudei da minha cidade natal, que é uma cidade menor, e fui para uma cidade maior, que é Campinas, São Paulo. Chegando lá, eu descobri um outro mundo da beleza. E eu sempre fui assim, Michele, eu gosto muito de trazer qualidade para meus clientes. Então, eu sempre pesquisava o melhor salão em Campinas, Uhum. o salão que de maior estrutura, sempre em busca disso. Eu sempre fui muito ganancioso nessa parte. E eu ia atrás desses salões. E um primeiro que eu fui, ela me pediu para fazer alguns testes e eu não sabia nada. Nada. Nossa! E aí eu fui neste segundo, que foi onde me abriu as portas, assim. Eu entrei como assistente. Eu não podia entrar como profissional, porque dentro ali do que eu falei que eu sabia fazer, eles Não era o perceberam suficiente pra ter. que eu não era suficiente Para ter uma para ter cadeira uma cadeira ali. sozinho. Que eles eram, assim, uma exigência, né? Na verdade, não era exigente, é a realidade que eu não É. sabia. E assim, e você foi humilde em conseguir identificar isso, que ali era uma área de oportunidade para você crescer. Porque muitas das vezes a gente nota também que o cabeleireiro fala assim: não, eu já tenho experiência, eu já tive meu salão, eu atendi a mulher do prefeito, Sim, eu não tenho que ficar aqui como assistente. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa feche os olhos para outras oportunidades de crescimento. sim, E aí, com a sua humildade, você conseguiu aproveitar, né, outras chances, ver outros mercados enfim, continuar a jornada de sim, aprendizado. sim. Conta pra nós. E assim, foi a melhor coisa. No começo, sim, eu tive esse receio, como você está falando, de, ai, eu tinha um salão, eu já sou cabeleireiro e eu É. vou ser assistente. Eu pensei, falei, não, não pode ser. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu vou tirar proveito disso. Uhum. Até porque o salão que eu ia trabalhar, eles tinham uma escola de formação. Então, eles beneficiaram os assistentes com cursos gratuitos. Então, eu não ia pagar. Era uma grande oportunidade. Claro que sim, você aprimorando. E então ali eu fiquei 4 anos. E ali para mim foi uma escola, não só de profissão, na questão do cabelo, mas em comportamento, em atendimento, um atendimento de excelência. Ali para mim é o que me traz até hoje o que eu sou, em questão de atendimento, em questão de valorizar a cliente. Ali foi onde eu aprendi. Eu noto que até hoje você tem um cuidado
que é muito específico do seu comportamento, diferente de vários outros cabeleireiros que querem encher a agenda, lotar a agenda para poder Sim, faturar cada vez mais. Você tem o cuidado de ter mais marcações mais sim, espaçadas para dar tempo, se por acaso uma cliente vier a atrasar, não vai comprometer a sua agenda, ou aquele tempo que você sim, tem é para doar especificamente para ela, integralmente a ela. Então, isso faz muita diferença em toda a atmosfera do seu atendimento. Então, isso acho que as clientes notam. Porque muitas das vezes chega num lugar onde tem 1.000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo com ela, não tem uma identificação, sim, cai, né, o padrão. muito, Então, você preza muito com isso até hoje. sim. Até porque, só pra gente fechar essa parte lá do salão, eu fiquei 4 anos como assistente. E aí depois já fui como profissional, mudei de cidade de novo. Eu amava mudar de cidade, eu amo experiências, lugares diferentes, enfim. Mudei e já fui como profissional, muito mais confiante. E assim, sempre me destaquei em todos os salões que eu passei, depois que eu fui assistente. Me destaquei com posicionamento, com cuidado e principalmente com a mão de obra, né? Que isso conta muito, mas eu acho que é um conjunto, né? Não adianta eu ter uma mão de obra, um trabalho muito bom, mas não ser tão bom ali em tratar a cliente, explicar para ela a necessidade do cabelo, o que que ela precisa fazer, enfim. E trabalhando em salões, sempre muito grandes, eu sentia a necessidade de isso que você falou, realmente. A gente nunca conversou sobre isso, É. dessa questão do espaço, de ter o tempo com a cliente, de qualidade, ter um atendimento de qualidade, né? E isso era o que eu mais sentia falta antes de ser solo. Porque o que acontece? Quando você trabalha dentro de um salão, você tem ali regras a ser seguida. Claro, Uhum. como você Qualquer tem empresa. qualquer empresa, você tem horários, você tem tempo de agenda e você acaba não gerindo a sua agenda. E hoje, pra mim, meu Deus, é a coisa mais libertadora. Eu poder ali falar, olha, quero reservar, sei lá, 3 horas com essa cliente. Nem que não seja um procedimento que vai demorar 3 horas, mas eu vou ter um tempo ali para explicar para ela o que eu vou fazer, para ter um bate-papo enquanto Uhum. tá agindo, sem uma pressão de tempo. Isso para mim é libertador, assim, minha qualidade de De vida, de trabalho, eu acho. atendimento. Até porque, às vezes, assim, a pressão, eu noto que, às vezes, a pressão pelo horário da produtividade compromete, a criatividade e o trabalho Sei, de excelência. Eu lembro que você tinha, às vezes, uma questão das mechas, fala assim, não, mas eu não quero fazer essas mechas desse jeito porque eu não me sinto seguro em ter essa sim, pressão de um tempo para seguir. sim, Então, hoje eu vejo você uma pessoa super relaxada, super de boa, sim. porque tem o seu tempo para construir o seu trabalho, da maneira que você acredita. É. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar sob pressão. Muita. Eu sempre falei em todos os salões que eu trabalhei, eu falava, não me põe pressão, que eu não funciono. Não funciona assim. Vai sair tudo errado. É, Vai dar tudo errado. cada um tem uma maneira. É, tem o seu tempo. Eu acho perfeito quem consegue atender, assim, maior número de cliente com tranquilidade, sem estar ali. Agora, eu não. Eu vou ficar todo estabanado. Não Não, mas é gosto. importante você entender os seus limites, entender o que para Sim, você é relevante, de fato, sabe? Às vezes não é só entregar um bom trabalho, mas é ter uma jornada é. agradável. E é isso que vai fazer a fidelização da cliente para você, como você acredita. Isso. E essa questão do autoconhecimento, de você saber, porque a gente acaba, às vezes, entrando nisso. Olha, eu preciso ser igual aquele outro profissional. Porque hoje a gente tem acesso a tantos profissionais na internet, vídeos. E aí a gente quer seguir meio que um padrão, né? Eu É. preciso ser daquela forma, eu preciso atender aquela quantidade de pessoa. E pra mim eu achava também que ia ser assim, que eu não ia conseguir sair de dentro de um salão, porque eu não ia conseguir dar aquilo que eu vejo nos vídeos, um salão assim, uma agenda muito cheia, eu precisava ter aquilo também, ter pessoas gerindo a minha agenda do que eu mesmo gerir. Eu falava, eu nunca vou conseguir isso. Nunca. E pra mim foi quando eu fui pro Brasil. Esse ano eu fui no Brasil de férias, fui fazer alguns atendimentos. E aí lá no Brasil eu fui em busca de salões que tinham o aluguel de cadeira. Uhum. Primeira vez que você ia Ahn, vivenciar isso. eu ia vivenciar isso. E eu não queria voltar a ficar dentro de um salão de férias. Imagina, eu estar Uhum. lá de férias, eu ia ter que seguir as regras de horário. Eu falei, Sim. não, eu não queria. E queria o tempo de qualidade, que é o que eu gosto para meus clientes.
E eu não encontrava um lugar assim. Não tinha. Eu falava, pesquisava, fazia pesquisas no Google, no Instagram. Lugares para alugar cadeira, lugares para atender. E eu Aham. não encontrava isso. Até que um amigo que trabalha nesse formato lá, ele me falou que o espaço que ele trabalhava era dessa forma. Ele falou, Júnior, é perfeito, é libertador, você não vai querer outra coisa na sua vida. Aí eu falava, não, amigo, pra mim não dá. Imagina, como que as clientes vão falar comigo, como elas vão marcar, como elas vão chegar até mim, não tem como. Ele falava, tem, meu Deus, faz isso. Eu falava, não. Enfim, decidi testar lá no Brasil dessa forma, mas eu já tinha minhas clientes Uhum. para atender, e eu resolvi que eu ia atender uma por dia. Porque eu queria passar um dia com elas, Botando o papo em dia. botando Afinal de contas, você estava aqui há uns 2 anos fora do Brasil? 2 anos. Dois É. anos. Elas estavam lá te esperando. Já foi a primeira experiência de fidelização que elas te esperaram 2 anos para poder Fidelização. ficar fazendo um trabalho com você Tinha novamente. clientes, Michelle, que estavam 2 anos sem fazer nada no cabelo. Sem fazer nada. Assim, É, um corte, fazia assim, tudo mas eu falo bem. em questão de química, cor, né? Que a gente Que é uma acaba coisa mais fazendo. definitiva. Eu lembro que eu também, quando me mudei, eu fiquei sem fazer o cabelo Demorou. mais de um ano. Porque realmente faz muita diferença. A gente nota a importância do cabeleireiro quando a gente não tem Sim, ele mais. sim, é. E aí, você sabe que uma coisa que me impressionou muito foi na pandemia? Que, claro, todo mundo teve que se virar em casa e tal, fazer cada atrocidade que a gente via na Cada coisa, internet, meu né? Deus. E aí, mas aí o cabeleireiro, ele abriu, teve habilitação para abrir, né? Permissão para abrir pelo governo antes dos restaurantes, porque foi considerado como bem essencial. As pessoas se olham no espelho e precisam ter uma autoestima Um renovada e tudo. ótimo. E as pessoas estavam entrando em depressão de olhar aquilo, aquele cabelo crescendo, a raiz branca, se Sim, sentindo pior de qualquer coisa. Então, assim, para recuperar a vida e tudo, como aquilo ali para mim foi um marco muito importante de valorização do profissional, sim, sabe? sim, E é isso. Então você vê que a cliente te esperou 2 anos porque ela confiava, porque ela se sentia segura em fazer sim. o cabelo. É. Então, E aí o que acontece? Realmente é isso que você falou. E até nós, cabeleireiros, tem hora que a gente esquece o quanto isso é importante. O quanto o cabelo, vocês mulheres, o cabelo é importante para uhum, vocês, né? E quando eu fui, eu falei, bom, eu quero isso. Mas veio várias coisas na minha cabeça. Produtos, onde eu vou conseguir produto? É muitas inseguranças quando você vai atender de é, uma forma independente. independente. Produtos, será que compensa? Será que não compensa? Ah, não. Aí eu falei, cancelei. Falei, eu vou pra dentro de um salão de novo. Meu amigo, não faz isso. E aí foi quando eu comprei alguns produtos. E isso é muito legal da independência. Por quê? Quando você tá dentro do salão, o dono do salão, infelizmente, às vezes ele tem ali um estoque, que muita coisa parada Uhum. que fez uma compra ali, é um produto que vai ficar lá muito tempo parado. E quando você é independente, você consegue fazer uma compra mais Reduzida. reduzida e compra o que realmente você vai precisar. E o que Não, e com você a marca que sabe você gosta, com a marca você que você pode gosta. experimentar outros fornecedores. Quando você Sim, tem um salão, você tem que seguir as regras daqueles produtos que estão disponíveis lá, né? é verdade. E aí então eu fiz uma compra assim com os melhores produtos que eu gosto de trabalhar. E foi perfeito, porque eu cheguei lá, atendi as minhas clientes. Só um detalhe. Fui para esse salão, e era um salão assim com muita gente, muitos profissionais. Em dezembro, Esse que você alugou a cadeira. esse que eu aluguei a cadeira. Eu não tinha uma noção, porque como não, ele não tinha um perfil, como temos o solo, assim, Uhum. de demonstrar, de passar um plano ali de carreira do espaço. Não tinha, era só você ir e atendia. Então eu não sabia como era ainda. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustado, primeiramente, porque era um espaço com muita gente. E eu não me encaixava muito no espaço, porque eu não tinha visto fotos, não tinha visto vídeos, não tinham me passado nada sobre o Uhum. local. E foi uma experiência libertadora para mim. E aí eu fiquei trabalhando lá 10 dias desse formato, e assim, foi ótimo. Então, eu ia, atendia os meus clientes, ia embora, aproveitar o resto dos meus dias, afinal, eu tava de férias. Coisa boa. E assim, para mim, eu falei, quero isso pra minha vida agora. E aí voltou para Portugal. Voltei para Portugal. Mas aí veio aquela insegurança junto. No Brasil eu me sentia mais seguro, porque
tinha mais anos de profissão ali, as clientes já me conheciam há mais tempo. Falei, bom, como que eu vou fazer isso em Portugal agora? Cheguei, pensei, vou esperar mais um tempo, mais um ano. Mas quando eu cheguei, eu tive uma surpresa tão maravilhosa que todas as clientes estavam me aguardando. Estavam quase 2 meses aí no salão, muitos com a raiz ali para fazer, no limite. Imagina só. É a tal coisa, né? Como a pessoa se sente segura no É, profissional. Ela não quer arriscar com outra situação. estavam ali me esperando, esperando mesmo. Eu falei, é agora. Você viu a sua força. É, eu falei, é agora que eu preciso ser independente. Se eu não aproveitar, porque tem coisas que você tem que aproveitar O também, momento. o momento. É. Se você ficar lá pensando muito, como vai ser? Porque a gente cria toda uma história na cabeça, do início, meio e fim, Exato. antes de acontecer, né? E aí eu falei, não, é agora. E aí foi quando eu falei com Não, e você você. ligou, você falou assim, não, eu vou começar. Eu falei assim, como assim? A gente já tinha conversado, acho que foi, sei lá, 2 meses antes de você ir ao Brasil, você tava, não sei, e teve que vivenciar essa experiência para ver Sim, como é trabalhar de maneira independente e tudo mais, se sentir seguro, e quando voltou, teve as clientes à sua espera. sim, E sabe uma coisa que me marcou muito, o dia que você decidiu ser solo, você foi lá fazer um vídeo para informar as suas clientes que isso iria acontecer. sim. E eu fiquei impressionada com a quantidade de reposts das clientes dizendo: vamos seguir, ele é Sim. maravilhoso. Então, assim, isso mostra o seu atendimento mesmo humanizado, individual com cada uma. E você colhe os frutos disso, né? Por conta de saber os É. momentos especiais de cada uma e tudo mais. É, E aí, outra coisa que eu também fiquei impressionada com o seu atendimento, Júnior, outro dia você preza muito pela questão do cuidado, né, do tratamento. Então, às Sim. vezes, assim, a cliente gasta um valor altíssimo para fazer uma cor e ela não dá seguimento em casa, não compra um produto adequado, não faz os tratamentos. E a maneira, outro dia, eu ouvi você avisar para sua cliente: você não hidrata seu corpo todos os dias? Então é a mesma coisa com o cabelo. É a mesma coisa. Eu sempre uso, assim, exemplos que elas ficam pensando e elas lembram no dia a dia. Ah, Hum, estou hidratando meu corpo, então tem que hidratar hidratar meu meu cabelo cabelo. também. Então, é coisas assim, por exemplo, escovar os dentes. É um hábito que a gente tem Diário. diariamente. Uhum. Então, às vezes, pentear, desembaraçar o seu cabelo, aplicar um óleo, é um hábito que você tem que criar para o seu cabelo, de rotina, incluir na sua rotina. E eu sempre uso, assim, exemplos claros para elas se lembrarem. Se olhou ali no espelho, e escovou o dente, ah, Hidratar tenho o que cabelo passar um olhinho no também. cabelo e hidratar. É, isso é muito importante, porque às vezes a cor começa a oxidar, por quê? Porque não houve um tratamento específico no tempo que precisava, de Uma reconstrução, uma manutenção, é. manutenção e tudo. Então, eu aprendo todos os dias com vocês, Sim. cada vez mais eu dou valor à profissão, porque é belíssima. E eu queria saber assim, então você já está lá na Solo, já tem uns 3 meses, vai fazer uns três 3 meses? meses. E assim, pra mim tá sendo incrível, incrível mesmo, porque só recapitulando o que você falou do apoio das minhas clientes, isso é muito importante. Uhum. Isso é o mais importante, na verdade, porque além de você ter um trabalho bom, mas você ter uma conexão com a cliente ali, isso é muito importante. E saber que elas vão te acompanhar pelo que você é, pelo seu trabalho. Isso é muito gratificante, assim. Eu sou muito grato pelas clientes que eu tenho hoje. Elas sabem disso. Eu falto, assim, eu quero abraçar todas e ficar ali abraçado com elas. E você acha que a Solo te dá esse suporte? A solo me dá com certeza. Quando eu decidi ir para solo, eu, claro, fui lá conhecer, fui pesquisar para ver se atenderia As suas as necessidades. necessidades das minhas clientes, as minhas. E assim, eu só tenho o que falar positivamente da Solo. As clientes estão amando a experiência da Solo. Que bom. E todo o apoio que eu tive desde o início. E vocês sempre deixaram muito claro isso para mim. A gente tem aqui um apoio humano, financeiro que você precisar, a gente tem aqui para te apoiar inicialmente. Verdade. E isso para mim me deixou mais tranquilo para ir, né? De desafiar o medo. Desafiar o medo. Porque a gente consegue também ver nitidamente esse cuidado que vocês têm de estar com a cliente. Então, o que que a gente poderia fazer para poder melhorar essa experiência enquanto uma outra está querendo Sim, marcar? Então, essa questão de ter um suporte de agendamento online, da cliente já ter essa independência também. Ela começa a ser educada de sim, uma outra maneira, onde ela tem acesso à sua agenda, ela vai lá por conta própria, ver o melhor dia que é conveniente a ela.
e faz a marcação. E de Isso uma tá sendo bom? Perfeito, assim, elas estão. Eu amo também isso quando eu vejo lá no meu celular. Ai, cliente agendou ou remarcou. É muito legal isso, porque acaba também ajudando a gente a ter uma criatividade melhor para trabalhar do que ficar Uhum. lá marcando manualmente ou numa agenda. E aí já traz alguma inteligência no sentido de você já definir, olha, a coloração de raiz a cliente precisa retocar a cada 30 dias. Então ela já recebe uma Já mensagem recebe uma onde mensagem. ela deve marcar, já está na hora e tudo Sei, mais. Então acaba sendo um apoio adicional, né? sim. Para você ter esse retorno das clientes. É perfeito. E o que eu gosto muito também é a questão de lembrar 24 horas, né? Que a Solo deu pra gente esse suporte ali da marcação. Uhum. Então, elas recebem o SMS antes. E isso é incrível, porque às vezes, na correria do dia, a dia, elas não lembram de ou remarcar, ou não aconteceu um imprevisto ali, ou Uhum. marcou. Conseguem avisar, né? Consegue avisar, e aí a gente acaba conseguindo pôr uma outra cliente no lugar, ou mesmo indo pra praia. Claro! Porque ser independente, Exato, ser é solo é isso. isso, né? É isso. E pra mim tá sendo assim gratificante. Foi a melhor assim, sem dúvida, a melhor decisão que eu tomei foi ser independente e ser solo, né? Ficamos muito Porque felizes por isso. É um projeto novo, a gente acredita muito na independência dos profissionais, nesse sentido de deles cuidarem da educação, terem atenção ao atendimento e tudo mais. E a sim. gente nota claramente que são coisas diferentes, a parte administrativa e a parte criativa. Então, quando as pessoas conseguem identificar isso, eu acho que é um casamento perfeito, né? Não, e assim, lá na Solo, inclusive, eu amo que vocês se preocuparam também com alguns produtos, que temos a máquina lá que tira os produtos. Eu amo a experiência de colocar o dinheiro e tirar o produto. Porque já aconteceu diversas vezes comigo de faltar alguma coisa no meu estoque e não ter tido tempo de De repor esse comprar. produto, é. E tem lá, à minha disposição, e a Solo sempre ali disposta a estar me ajudando nisso. É perfeito. Ficamos muito felizes de ter você no nosso time. Obrigada. A gente vê que você veio uma pessoa para agregar, porque as pessoas se inspiram na sua forma de trabalhar. Eu acho que isso é uma troca que constrói para todo mundo, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem ver capacidades diferentes entre os profissionais e conseguem absorver as potencialidades de cada um. Sim. Então, isso é muito rico, a gente vê o dia a dia da transformação de vocês. Agradecemos muito a sua Eu que participação aqui para agradeço. contar a sua história linda e desejamos muito sucesso para você, Júnior. Obrigado, eu que agradeço demais a oportunidade de poder contar. Além disso, né, eu sempre tive vontade de contar um pouquinho, mas a Solo me proporcionou esse talk show aqui, com toda essa estrutura, para eu poder contar um pouquinho. E eu quero falar para todo mundo, não tenha medo de ser independente, saia da sua zona de conforto. E venha pra Solo, que a Solo vai te dar, assim, todo o suporte para você ser independente de uma forma mais tranquila. E só para você, vai ser muito sucesso. Obrigada. Então, esse foi o Júnior Pimenta. Espero que vocês tenham gostado desse papo. O arroba dele vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem os trabalhos incríveis que ele faz. E a agenda também está disponível. Tá disponível, vão lá, gente. Agenda online, super fácil para agendar. Obrigada. Beijinho, Até a até a próxima. próxima. Na 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 na